Estamos de volta e eu estou muito feliz porque você está atendendo o nosso apelo e está começando a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado, Deus te abençoe. E quero dizer, você que está ligando para cá para se tornar sócio, você vai receber de presente todos os que ligarem para cá para se tornar sócio desta obra de evangelização vão receber de presente uma novena e uma medalhinha das mãos ensanguentadas de Jesus. Aí, presente super especial para você que está ligando para cá no nosso telefone 1938719620 para começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui a Maria Eunice dos Reis Lira, que é da cidade de Serra, no Espírito Santo. Está pedindo oração especial pelo seu neto Lucas Felipe, por ela e por toda a sua família. Tomou a decisão de começar a fazer parte desta família. Nós somos uma única família agora, evangelizando através da Rede Século XXI. Você vai receber de presente aí a novena e a medalhinha das mãos ensanguentadas de Jesus. E eu quero colocar aqui a sua vida, colocar a sua família na urna das mãos ensanguentadas, pedindo muita bênção para você e para todos os seus. E vai se juntar aqui com os nossos novos sócios para receber a bênção das mãos ensanguentadas de Jesus, a Maria Ramos Bacaro. Maria Ramos Bacaro, que também é nossa nova sócia, ela é de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, pede oração pela saúde de Almira, que está internada, pede para a Renata e o Renato para conseguir ter filhos. Vou colocar aqui pedindo as mãos ensanguentadas de Jesus, que o poder do sangue precioso de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre todas as suas impossibilidades. Para Deus, tudo é possível. Você seja abençoada. Liga para cá, 1938719620, você vai se juntar então a estes nossos irmãos e irmãs que estão sendo abençoadas, não só pela oração aqui durante o programa, mas também pela oração durante as nossas missas, durante as novenas, durante a adoração ao Santíssimo, noite carismática, em todos os momentos, você que liga para cá para fazer parte da nossa obra de evangelização e também para participar com a gente, deixando seu pedido de oração, você é colocado diante de Deus em todos os momentos aqui na Rede Século XXI. Então, não deixe de participar. Estamos esperando aí a sua participação pelo telefone 1938719620. Agradeço aqui a participação da Silene Maria Nunes dos Santos, de Breu Branco, no Pará. Obrigado pela sua participação. Pede em especial por ela, pela cura da depressão e pede por toda a família. A Maura Pereira, de Sengés, no Paraná, pedindo oração para toda a sua família. A Madalena Marques Mendes, de Campo Mourão, no Paraná, oração pelo aniversário do seu filho Sérgio Ricardo Mendes e do neto Augusto Macanhã Mendes, que estão fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Muitas felicidades, muita saúde para vocês. A Amanda Saturnino Albuquerque, de Cajazeiras, na Paraíba, um abraço aí para o povo de Cajazeiras, na Paraíba. E nesse fim de semana teve a ordenação do novo bispo de Cajazeiras. Um abraço aí para o povo de Cajazeiras que tem um novo pastor. Está pedindo aqui pela saúde de Francisca Jaqueline, pede por Leonan Vitor e pela Celina Kathleen, e por Gilson Cícero e por toda a sua família. Também a Geni dos Santos Bisotto de Jaguariúna, São Paulo, participando conosco, pedindo oração pela libertação e pedindo a graça de um emprego para o Bruno. Também apresentando a Maria Dirce Ferreira Azevedo, de Prado, na Bahia, pedindo por ela e por toda a sua família. Maria de Fátima Agelune Piantino, de Passos, em Minas Gerais, também apresentando aqui a necessidade da conversão da Maria de Fátima, pela libertação do inventário, pedindo pelas almas dos pais José Esteves e Lídia Piantino. E o Ciro Alves de Oliveira, de Simão Dias, em Sergipe, também apresentando a sua vida, a de Maria Alves, Solange, Eliana, José Carlos, Sônia. Cada um dos pedidos que vão chegando aqui, eu vou apresentando diante da imagem do Cristo, bom pastor misericordioso, pedindo muita bênção para você e para todos os seus. Eu apresento também a Dirceia Azevedo Caldas, de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, pedindo pela saúde de Carlos Augusto, por ela e por toda a família. Também o Sebastião Antão de Souza, de Itabira, em Minas Gerais, pedindo a oração por um emprego para Williane Suelen Guimarães de Souza e o Giovanni Marcos Guimarães de Souza, também apresentando toda a sua família. Nós estamos meditando sobre vocação. O que é vocação? Talvez você fique aí pensando, o que é esse negócio de vocação? É só para ser padre? Não, vocação a um matrimônio,
quantos e quantos homens e mulheres têm assumido essa vocação tão sublime que é a vida matrimonial. Mas se você pensar o que é vocação, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom José Roberto Fortes Palau, que eu conheço bem, participei de vários encontros já com ele, ele explica que a vocação à vida consagrada é fruto da misericórdia divina. Por que é fruto da misericórdia divina? Daqui a pouquinho eu vou falar isso para você. Por que a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida religiosa é fruto da misericórdia divina? Ele diz ainda, é fruto do olhar misericordioso de Jesus. É dom de Deus para a igreja. Aliás, como enfatiza o Papa Francisco, toda vocação nasce, cresce e é sustentada pela igreja. De modo particular, a experiência de São Paulo destaca sobremaneira a importância da igreja para o nascimento e a perseverança vocacional. Mas guarde essa frase, a vocação é fruto da misericórdia divina, é fruto do olhar misericordioso de Jesus. Vou mostrar para você uma passagem do Evangelho que vai nos ajudar a compreender isso. Por que a vocação, a vida religiosa, a vida sacerdotal é fruto do olhar misericordioso de Jesus? Acompanhe comigo. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas, vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todo. Eu comecei destacando aqui as palavras de Dom José Roberto Fortes Palau, dizendo que a vocação ao sacerdócio, a vida consagrada, é fruto da misericórdia divina, é fruto do olhar misericordioso de Jesus. Por que nós estamos usando essa expressão para falar de misericórdia? Aliás, de vocação como um olhar misericordioso de Jesus. Porque talvez algumas pessoas pensem assim, que quando alguém se decide pelo sacerdócio é porque ele é especial, porque ele é mais santo, porque é mais destacado entre os outros. Não, não é isso. Eu quero enfatizar essa ideia de que a vocação é fruto da misericórdia divina. Você viu na passagem do Evangelho que Jesus olhou para aqueles homens e os escolheu. Aqui é muito interessante quando nós começamos a falar sobre a estrutura de escolha ou a pedagogia da escolha de Jesus. Jesus é mestre e depois, obviamente, aqueles que o seguem tornam-se seus discípulos, mas o interessante de tudo isso é que não foram os discípulos que escolheram o mestre. Essa ideia é maravilhosa, é a ideia que está contida no Evangelho, que reverte, inclusive, o processo do discipulado em Israel. Porque quando se tinha um rabino muito famoso, muito sábio, muita gente queria fazer parte da sinagoga desse rabino, ou algum mestre em filosofia, por exemplo, na história da filosofia grega. Então, se tinha um bom professor, um bom mestre, muita gente queria, literalmente, se matricular na escola desse mestre e passava a se tornar um discípulo. Então, veja, o aluno, aquele que desejava aprender
a ideia, a sabedoria, a filosofia daquele determinado mestre, então se inscrevia e passava a segui-lo. Normalmente isso que acontece. Você sabe de um professor, você quer aprender a teologia, a filosofia, os ensinamentos daquele professor, então você se matricula no curso que aquele professor está ministrando. Você passa a ser, de alguma forma, um discípulo dele. Só que quando Jesus inaugura o seu ministério, não são os discípulos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, não são eles que correm atrás de Jesus dizendo, olha, eu quero ser seu seguidor, eu quero fazer parte do seu grupo. O processo se dá ao contrário, é o mestre quem escolhe os discípulos. E aqui está a razão pela qual a vocação é fruto do olhar misericordioso de Jesus, é um olhar de misericórdia. E você vai entender isso, porque aqueles que Jesus escolheu não eram os melhores. Começa a olhar para a figura de cada um, e eu destaco para você aqui 2 daqueles que foram escolhidos por Jesus. Pedro e Judas. Você já parou para meditar na figura de cada um desses 2 que foram chamados para ser apóstolos? Pedro e Judas. Mas também você pode meditar sobre a figura de Tomé. Olha, cada um deles foram chamados para ser apóstolos. Todos eles receberam o mesmo chamado. Não eram os melhores, não eram os mais importantes, os mais sábios, não eram os mais estudados. O Papa Bento XVI, quando escreve um livro falando sobre os apóstolos, trata da figura de cada um dos apóstolos e traça ali a personalidade de cada um deles. Pedro, teimoso, afoito, queria resolver as coisas na base da espada, achando que Israel seria livre. Sim, ele veria a libertação de Israel, mas não com uma palavra pacífica como as palavras de Jesus. Ele pensava que ele ia pegar em armas mesmo e ia lutar para ver Israel livre do domínio romano. Veja, a figura de um homem teimoso e que algumas vezes Jesus chama a atenção no Evangelho, chamando ele de pedra de tropeço, chamando-o de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas sim como os homens. Veja, não era o melhor. No entanto, o olhar misericordioso de Jesus o escolheu. Ele foi escolhido graças à misericórdia. E que falar da figura de Judas? Judas é chamado de ladrão. Veja, quando Jesus tem uma ocasião ali, ele está dizendo, por que não pega esse dinheiro para dar para os pobres, comprar comida para os pobres? E Jesus mesmo diz, olha, ele não está falando isso não porque está se preocupando com os pobres. A narrativa do Evangelho diz assim, ele está falando isso porque ele é o tesoureiro, ele cuida da bolsa comum e ele é ladrão. Olha, depois diz que Satanás entrou no coração de Judas, naquele processo da traição. Todos foram escolhidos da mesma forma. Todos foram escolhidos da mesma forma. A resposta de cada um é que delineou o caminho através do qual eles iriam percorrer toda a vida. Veja que o chamado é igual. Eles não eram os melhores, existiam talvez pessoas muito melhores, mais sábias, mais inteligentes. No entanto, foram esses que Jesus escolheu. É o olhar misericordioso de Jesus. Olhou com misericórdia. O Santo Padre, o Papa Francisco, faz questão de dizer isso. No seu lema episcopal, ele fala de misericórdia, que foi escolhido na misericórdia, foi eleito pela misericórdia. Relembrando aquela estrutura da escolha de Mateus, o cobrador de impostos. Olhou com misericórdia. Quando o Senhor olha com misericórdia, Ele não está olhando como o mundo olha e vê os defeitos, vê as limitações. Ele olha com misericórdia. E aquele que era cobrador de impostos e que era tido como um pecador público, aquele que era teimoso, aquele que depois, mais tarde, foi o traidor, todos esses Jesus olhou com misericórdia e os escolheu. A resposta de cada um é que foi diferente. Entre os altos e baixos de Pedro, Pedro centrou a sua vida em Jesus e respondeu com muita propriedade. Caiu algumas vezes, se levantou, negou, duvidou. Olha que tanto de coisa que nós encontramos na figura de Pedro. Teimoso, afoito, pedra de tropeço, duvidou, porque naquele episódio de caminhar sobre as águas, Jesus chama Pedro de homem de pouca fé.
Olha quanta coisa. Depois Pedro nega Jesus 3 vezes. No entanto, ele responde com intensidade. Não pense assim que você tem que ser melhor, que você tem que mudar toda a sua vida primeiro para depois responder a Deus. Não pense isso, não. Responda, responda. É na base da resposta que depois vai ser delineado o caminho através do qual você vai percorrer. Pense na figura de Pedro. Olha aqui, tantos adjetivos que nós apresentamos da vida de Pedro. Teimoso, aquele que duvida, aquele que nega, aquele que é chamado de pedra de tropeço, mas responde com intensidade. Entre os altos e baixos da sua vocação, ele responde com intensidade. E é o Pedro que nós conhecemos hoje, primeiro Papa, aquele que é chamado a confirmar os irmãos na fé. E o Santo Padre, o Papa Francisco, hoje é um sucessor de Pedro. Veja, como que é a resposta. Quando você dá uma resposta, Deus te capacita para o que vem depois. Pois é, você quer dar um testemunho aí, falar sobre a sua vocação, ou até falar se algum dia você fez um teste vocacional, deu certo o teste vocacional que você fez? Pode escrever para cá pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br ou 1938719620 e ainda pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Você já descobriu qual é a sua vocação? Como é que você tem respondido? Eu tenho já alguma participação aqui pelo nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Vou dar uma olhadinha aqui nas nossas participações, porque a sua participação é sempre muito importante aqui no programa Você Pode Ser Feliz. É serfeliz@rs21.com.br. Primeira participação diz assim: bom dia, Padre, a sua bênção, Deus te abençoe. Peço oração pela minha paz de espírito e equilíbrio emocional, também pelas decisões que preciso tomar em minha vida, que não consigo encontrar saída para meus problemas. Estou sofrendo de depressão e às vezes não tenho vontade nem de sair para trabalhar. Que Deus nos abençoe. Gabriela, é a Gabriela Delgado, que tem participado lá das missas. Continua firme em Deus. Quando se está passando por um processo, segundo o qual você está identificando aqui, um processo de depressão, é preciso procurar ajuda profissional e aliar a ajuda profissional à oração. Buscar Deus com intensidade. Quando nós aliamos o tratamento com um psicólogo, o processo terapêutico com a vida de oração, certamente a gente tem uma resposta mais eficaz até, e isso é comprovado. Quando se ministra a oração, quando se busca a oração, se tem uma resposta mais intensa para o tratamento. Então, continue buscando a Deus. Tenho visto você buscar a Deus nas missas, nos momentos de oração. Continue firme na presença de Deus. Ele vai te ajudar, sem dúvida alguma. Estou recebendo aqui também uma outra participação. Bom dia, Padre Nilson. Peço a sua bênção. Deus te abençoe. É a Tânia Maria de Souza da Silva, de Campinas. Peço orações pela minha saúde, pela saúde da minha mãe, Terezinha Ferreira de Souza, que se encontra bastante debilitada. Pela cura física, emocional e espiritual de meu irmão Carlos Henrique de Souza, que cuida de minha mãe, dando-lhe paciência e sabedoria para cumprir sua missão. Peço também pela concretização da venda da casa deles em Santo André e que Jesus Cristo coloque suas mãos benditas sobre este negócio. Certamente, Deus escuta as nossas preces, não tenha dúvida disso. Nós vamos continuar rezando por você, pedindo que Deus intervenha em todas as situações de enfermidade, nos negócios, pedindo que as mãos ensanguentadas de Jesus estejam aí sobre a sua vida. Muito bem, estou chegando aqui ao finalzinho desse bloco, vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto, tem muita coisa ainda para a gente conversar, quero contar com a sua participação. Já já eu volto.